Ok, pessoal. Vamos então instrumentalizá-los para que possam entender corretamente o que vem a ser um conjunto e como fazer operações com dois ou mais conjuntos. Comecemos pela notação. Como é que se representa um conjunto? A notação usual consiste em escrever os elementos separados por vírgulas e entre chaves. E o conjunto A, cujos elementos são as vogais do nosso alfabeto, será indicado por a letra A maiúscula, que é o nome do conjunto, é igual. Colocamos chaves e dentro delas os elementos separados por vírgulas, que no caso são os elementos A, E, I, O, U, e observem que, como dito anteriormente, se os elementos de um conjunto forem letras, elas serão minúsculas. Mas existe uma outra forma de se representar um conjunto. É o chamado diagrama de Venn. E o que é isso? É uma representação por meio de um desenho que consiste em uma linha poligonal fechada. Dentro dela, escreveremos em qualquer ordem os elementos desse conjunto. Se, por exemplo, desejarmos representar o mesmo conjunto A, que é constituído pelas vogais do nosso alfabeto, fora da linha fechada, nós escrevemos o nome do conjunto com uma letra maiúscula. E dentro de uma linha fechada, colocaremos em qualquer ordem os elementos desse conjunto, que no nosso exemplo são as vogais do nosso alfabeto, A, E, I, O e U. Então, este modo de se representar um conjunto é que se denomina diagrama de Venn. Agora vejamos o que é a relação de pertinência. Observem que se nós temos um conjunto, temos dentro de duas chaves ou dentro de uma linha poligonal fechada os seus elementos. Vamos usar o mesmo exemplo. Um conjunto A, cujos elementos são as 5 vogais do nosso alfabeto. Se nós queremos representar que um determinado elemento pertence ou não a esse conjunto, nós precisaremos utilizar símbolos. E o símbolo de pertinência sugere uma letra E meio que estilizada. Este símbolo significa pertence. E quando colocamos sobre o símbolo uma barra, nós estamos negando aquele símbolo. Se o símbolo significava pertence, ao colocarmos sobre ele uma barra, estaremos dizendo não pertence. Portanto, naquele nosso exemplo, que o conjunto A é formado por 5 elementos, que são as vogais do nosso alfabeto, nós podemos dizer que o elemento A pertence ao conjunto A, assim como poderemos dizer que o elemento G não pertence a esse conjunto A. Um outro exemplo de pertinência. Vamos agora dar ao conjunto o nome de B. Um B maiúsculo.
E ele é igual a 2, 4, 6, 8, 10. Portanto, é um conjunto constituído por 5 elementos, devidamente separados por vírgulas. E nós podemos dizer, por exemplo, que o elemento 4 pertence ao conjunto A, enquanto o elemento 7 não pertence a esse conjunto A, pois ele é constituído de 5 elementos que são todos eles algarismos pares. Subconjunto. A partir do momento que tenhamos um conceito bem formado do que é um conjunto, definiremos subconjunto como um pedaço, uma parte do conjunto. Se nós temos aquele conjunto A, constituído pelas 5 vogais, A, E, I, O, U, se tivermos um conjunto B, com um único elemento, a letra I, então nós dizemos que esse conjunto B é subconjunto do conjunto A, porque ele é uma parte do conjunto A, é um pedaço do conjunto A. Então, se nós temos 2 conjuntos A e B, podemos dizer que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, quando todo elemento do conjunto A for também elemento do conjunto B. E para expressar a relação existente entre um conjunto e todos os seus subconjuntos, nós temos a relação de inclusão, que utiliza um símbolo como se fosse uma letra U deitada. E ao fazermos esta representação, estamos dizendo que o conjunto representado à esquerda está contido naquele conjunto representado à direita do sinal. E caso coloquemos uma barra vertical sobre o símbolo, estaremos fazendo a sua negação. No caso, nós leríamos que o conjunto A não está contido no conjunto B. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Temos 2 conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A tem 3 elementos, A, B, C, separados por vírgulas. O conjunto B tem 5 elementos, A, B, C, D, E, também separados por vírgulas. Então, nós verificamos que o conjunto A, ele está contido dentro do conjunto B. Se vocês quiserem extrapolarem essa representação, faz de conta que esse símbolo foi amassadinho aqui na ponta. Lembram-se que esse sinal significa menor que. Então, o conjunto menor está na esquerda e o maior está na direita. Então, o conjunto A, que tem os elementos A, B e C, percebam, ele está dentro do conjunto B. Ele está contido no conjunto B. Portanto, A é subconjunto de B. Fazendo uma análise ao contrário, verificaremos que o conjunto B não está contido no conjunto A. E para nós negarmos esse sinal de estar contido, basta colocarmos sobre ele uma barra. Então, o conjunto A está contido no B, mas o B
não está contido no A, porque o B é maior do que o conjunto A. Então, verificamos o sinal de pertinência, pertence ou não pertence, e o sinal de inclusão. Está contido ou não está contido. Agora vamos falar da igualdade de dois conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Eles são iguais quando eles possuem exatamente os mesmos elementos. Por exemplo, conjunto A, 1, 2, 3. E o conjunto B, 3, 2, 1. Podemos dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, pois eles possuem os mesmos elementos. E já está claro, pela representação, pelo exemplo dado, que não é necessário que esses elementos estejam na mesma ordem. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, são os mesmos elementos, então os conjuntos são iguais. Vamos agora definir um subconjunto a partir de uma determinada propriedade. Por exemplo, temos o conjunto A com 5 elementos, que são 1, 2, 3, 4, 5. E um conjunto B, que tem apenas 2 elementos, o 2 e o 4. Percebemos que o B está contido no A. Então, o conjunto B é um subconjunto do A. Mas observe que tem uma característica interessante. De todos os elementos do A, somente 2 deles pertencem ao conjunto B, que são exatamente os únicos algarismos pares, os únicos números pares. Então, o conjunto B faz parte do A, está contido no A, é um subconjunto do A que tem uma característica. Os elementos do B são os algarismos pares que estão lá no conjunto A. Então, nós escrevemos essa relação da seguinte forma: o conjunto B é constituído pelos elementos X que pertencem ao conjunto A, tal que esta barrinha na vertical, na matemática, nós lemos tal que X é par. Então, são os algarismos pertencentes ao conjunto A, sendo que eles são pares. Está claro para todos? Se nós voltarmos ao nosso exemplo, vamos criar um conjunto C. Um conjunto C formado por 3 elementos: o 1, o 3 e o 5. Então, percebam que o conjunto C é um pedaço, é uma parte do conjunto A, com uma seguinte característica: são todos os algarismos, todos os números ímpares desse conjunto A. Então, nós poderíamos escrever o seguinte, que o conjunto C é um conjunto dos elementos X que pertencem ao conjunto A,
tal que esses elementos x são os números ímpares. Então, x pertence a A, tal que x é ímpar. E dessa forma, entendemos o que é pertinência, pertence ou não pertence, inclusão, está contido ou não está contido, e quando um conjunto está contido em outro, ele é subconjunto desse outro.